pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora para levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Você já pensou em tirar o melhor do seu dia? Você já pensou em perguntar a Deus, Deus, o que tu queres que eu faça nesse dia? Muitas vezes nós não observamos que temos o privilégio de viver mais um dia e já estamos pensando no dia do amanhã. Amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo, mês que vem eu irei a tal lugar. Nós devemos tomar um cuidado, porque nós não sabemos o que será amanhã nas nossas vidas, ou se ele mesmo existirá. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13, trata muito bem disso. Nós não devemos fazer plano sem colocar antes a vontade do Senhor. Provérbios 27 trata disso também. Diz a palavra do Senhor, 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. É bom você observar que hoje há um privilégio na sua vida, viver mais um dia. Deus te deu esse presente, essa graça foi liberada sobre a sua vida. Então aproveite esse dia, e aproveitar esse dia é servir a Deus da melhor maneira possível, no seu trabalho, no seu estudo, na sua convivência com os familiares, no seu momento de lazer, tudo isso. Revele a graça do Senhor na sua vida, glorifique a Deus através das suas atitudes e que sirva esse dia para que você abençoe outras pessoas, porque amanhã nós podemos até tentar planejar, mas não sabemos o que nos trará à luz. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Eu quero conversar hoje com o William. O William teve uma experiência com Deus maravilhosa e tirou ele de um caminho de morte. Vamos então passar a essa entrevista? Posso clamar pela fé, posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, William Ferreira da Silva. Paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Amém, pastor Pedro, a paz do Senhor. Meu irmão, hoje você é um evangelista, né? Mas você teve um momento de um encontro com Deus. Agora, antes desse encontro com Deus, o que era o William? Pastor, William antes era um jovem problemático, que dava trabalho para minha mãe, que se envolveu aí por caminhos que não eram aí agradáveis a Deus. E para a gente saber que caminhos eram esses, porque você teve um envolvimento muito grande com a música e depois foi para um lado bem pior do que isso. Qual foi? Então, eu comecei a me envolver com o rock, especialmente ali o black metal, o satanic metal. Tive ali um contato ali com a Bíblia satânica e por aí foi a minha ruína, foi o meu fim. Então, agora, para as pessoas entenderem o que é isso, a Bíblia satânica, o que são esses grupos que você citou o nome aí? Bem, pastor, então a Bíblia satânica ela é o oposto da Bíblia sagrada. Se a Bíblia sagrada ela prega sobre o amor, a Bíblia satânica ela vai pregar contra o amor, o ódio, a matança. E em vez de venerar a Deus, a veneração é a Lúcifer, o inimigo. Então você se envolveu até que ponto nessa doutrina? Eu me envolvi até o ponto onde eu tinha contato com um amigo meu, a qual nós iríamos fazer ali um pacto para eu vender a minha alma para Satanás. Hoje muitas pessoas vendem, né? Embora as pessoas talvez achem que isso é só um conto, é só uma lenda, mas nós temos muitos exemplos aí de artistas, de atores, talvez por serem pessoas públicas a gente tem mais conhecimento, não é verdade? Mas isso ocorre em qualquer classe da sociedade. Quando as pessoas fazem esse pacto, o que elas esperam? Normalmente é fama, riqueza, mulheres, ou no caso de mulheres ser homens, é sempre algo para beneficiar o seu próprio ventre, o seu próprio eu. Agora, eles conseguem alguma coisa com isso? Até hoje, pelo aonde eu tenho ouvido, normalmente não. Porque o final, né, o inimigo, o diabo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele pode levar até uma altura, mas depois ele dá uma derrota total, né? Com certeza, ele engana, ele ludibria as pessoas. E você esteve quase por fazer esse pacto? Tive quase por fazer, até com esse amigo meu, né, entre aspas, a gente já estava começando a juntar ali os objetos, o que era necessário, tudo ali instruído através da Bíblia Negra, a qual ensina a fazer vários tipos de pactos e rituais.
E quando que você teve um despertar e falou, não é por aí? Então, eu estava na minha casa, deitado, e naquele dia eu tinha uma banda de rock chamada Anjos do Inferno, e ali eu brinquei com as pessoas, vou vender minha alma pra gente ser famoso. E na madrugada, alguma coisa me segurou na minha cama e falou no meu ouvido, você não queria vender sua alma? Eu vim buscar. E aquilo ali me despertou, me trouxe um choque onde eu não conseguia acordar, a minha voz não saía, e no outro dia eu fui para a igreja. Então quer dizer que você, quando foi chegando perto de fazer mesmo esse pacto, você sentiu essa presença aí do inimigo e você se apavorou aí. Aí eu me lembrei de Deus, né? E você tinha tido antes algum contato com uma igreja, com a Bíblia Sagrada? Alguém tinha ministrado sobre a sua vida? Sim, meus amigos sempre convidando para a célula, sempre ali me chamando para a igreja, sempre teve contato no meio, né, evangélico. E você nunca tinha aceitado até então? Já tinha me aceitado durante aí algum tempo e depois, pelas amizades, já tinha me afastado. Na realidade, nunca havia me convertido. Agora, você foi então para a igreja, certo? Mas quando que ocorreu uma entrega total ao Senhor Jesus? Foi por meados aí de 2005, por aí. Foi quando eu me decidi mesmo a abraçar a causa, a me entregar aos pés de Jesus. O que mudou naquela hora? Mudou tudo, pastor. Mudou meu comportamento, minhas vestes, o meu jeito de pensar, o meu jeito de olhar para a vida, mudou tudo. Agora, as pessoas muitas vezes pensam assim, um jovem entregando sua vida a Jesus, ele vai perder a melhor fase da vida dele, onde ele podia estar livre, onde ele podia estar nas baladas, onde ele podia ir ficar, ter uns romances sem compromisso. Isso não ocorre num jovem cristão sério. Por que não ocorre num jovem cristão sério? Então, porque a palavra de Deus nos diz, lá em João 17, disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quanto mais contato que nós temos com a palavra de Deus, mais imune ao pecado nós estamos. Então quer dizer que a palavra, que é a verdade, é aquela que te liberta, né? Isso. De você viver escravo da sua carne, dos prazeres, dos deleites do coração do homem, né? Isso. Até porque o coração do homem é enganoso, diz a palavra em Jeremias, e desesperadamente corrupto. E nós vivemos um tempo no engano, né? Achamos que somos realmente para ser consumidos pelos prazeres, né? É então, quando nós encontramos Jesus, isso tudo muda, né? Agora, aquele jovem problemático, aquele jovem que queria vender sua alma para o diabo, ele tem uma nova perspectiva de vida. Como é que foi isso? Então, aí eu me deparei na igreja evangélica, ali eu comecei a ter um interesse em ler a palavra, em meditar na palavra, e até um dia o irmão Jaime me deu alguns panfletos e falou: vai falar do amor de Deus. E naquele momento ali eu era o único da igreja a qual me dispunha a entregar panfletos e falar do amor de Deus. Hoje essa prática, né, ela está quase em extinção, né? E é uma prática que você encontra também muita resistência. Às vezes você vai entregar um folheto, falar que Jesus ama as pessoas, e as pessoas te maltratam. Você se sujeitou a isso ocorreu na sua vida, mas você ainda persevera nessa prática? Sim, já estamos aí na caminhada aí há quase aí 14 anos, levando a palavra de Deus, e para a glória de Deus estamos aí evangelizando nas madrugadas, levando a palavra de Deus às garotas de programa, através de panfletos, através de CDs, a qual Deus nos deu a oportunidade de gravar, né? Ali sobre o Zaqueu, também sobre pregando a verdade no CD. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Você é um homem casado, e como é que você chega para pregar nos pontos de prostituição? Como é que você faz esse trabalho? Como é que a sua mulher enxerga esse trabalho? Ela vai contigo, não vai? Como é que é feito esse trabalho? Então, normalmente a minha esposa, ela nunca me acompanhou no evangelismo da madrugada, mas eu também não vou sozinho, porque seria imprudência da minha parte. Então nós chegamos ali, abordamos as pessoas em nome de Jesus. Olha, eu posso falar do amor de Deus para você? E sempre aí pegando as datas comemorativas, Dia das Mulheres, Dia das Mães, aí é muito mais fácil abordar elas nesses dias. Aí então nós criamos uma temática ali e falamos do amor de Deus. E leva alguma coisa, alguma... Sim, no Dia das Mães, no Dia das Mulheres, nós fizemos um trabalhinho com lixa de unha, uma florzinha ali,
entregamos para elas e falamos do amor de Deus para elas, dizendo que elas eram muito mais do que um simples objeto, e sim a obra-prima de Deus. Algumas chegam a abrir o coração com vocês, a falar, olha, eu não queria estar aqui, mas eu estou lutando com a vida. Chega Sim, isso? 98% das garotas de programa não querem estar ali. Ninguém gosta de vender o seu corpo. E temos até caso de uma mulher, uma vez na madrugada, que aceitou Jesus Cristo, se converteu e abandonou a prática pecaminosa. Então quer dizer que esse trabalho na madrugada não é um trabalho que tem holofotes, não é um trabalho que está em evidência nas televisões, nos programas de rádio, mas Deus está se agradando desse trabalho, né? Deus está se agradando e temos colhido em muitos frutos. Até o último fruto agora qual nós colhemos, eu e o evangelista André, sempre pregamos com um rapaz chamado Adib Árabe. É um morador de rua e vivia no alcoolismo, seu rosto sempre machucado pelo cair e brigas. Eu encontrei ele na policlínica, a qual eu estava ali entregando meus CDs. Eu olhei para ele, rapaz gordo, sarado, perguntei, e aí, Adib, como é que você tá? Ele falou, eu tô bem, tô trabalho numa empresa aqui na cidade agora, de faxineiro. E eu falei para ele, você lembra de mim? Eu falei, lembro, você é quem sempre deixava panfletos comigo. Olha que bênção. Então quer dizer que aquela semente, ela encontrou um terreno apropriado e Deus melhorou aquele terreno e ela cresceu e hoje ela dá frutos também. Isso, como diz a palavra de Deus, né? Agora o irmão também, ele tem o dom desse evangelismo em todas as frentes, né? E o irmão também idealizou, sonhou, né? E depois conseguiu concretizar uma rádio, né? Na web, não é verdade ou não? Como é que chama essa rádio e como é que tem sido esse trabalho? Web Rádio Providência Divina. Tem sido bem aceitável, temos aí testemunhos já de pessoas que ouvem, e ali é como uma rádio normal, temos um estúdio ali caseiro, as pessoas ligam, pedem o seu louvor, deixam o seu nome para oração, ali também temos ali um bom acesso de pessoas também fora do Brasil, para a glória de Deus, e sempre privando a palavra de Deus em primeiro lugar. Agora eu noto hoje que quando se trata de um programa evangélico na televisão ou na rádio, há uma necessidade, parece, de se falar muito nome de igreja, denominação tal. Parece que há uma venda de uma marca, né? E como é que o senhor faz lá nesse programa? Então, normalmente, eu quase nunca cito o nome igreja. O nome que é mais citado é o nome de Jesus. Amém. Que é o nome que pode mover uma vida, pode transformar e pode libertar. Agora, irmão, tem mais algum sonho que você ainda não concretizou, mas que já está partindo para ele? Então, acerca de sonhos, Deus tem me surpreendido, porque sonhos pequenos, né? Sonhava em batizar uma pessoa, aí foi a oportunidade lá na igreja do pastor. Também sonhava em fazer várias outras coisas pequenas, bem acerca de ministério. Mas agora acerca de missões, eu tenho vontade de ir embora, mas não para outro país, como muitos pregam e dizem. Eu tenho vontade de, sei lá, ir para Cracolândia, um lugar onde as pessoas não têm coragem de ir. As pessoas se sentem desconfortáveis, né? Isso. Hoje a pessoa quer fazer missão no Canadá, quer fazer missão na Inglaterra, né? Lá em Paris, né? Mas está faltando aquele missionário aqui por perto mesmo da nossa região e nos pontos onde não há luxo, não há conforto, não é um lugar bom para se passear, não é verdade ou não? Verdade. Nós fomos aí uns dias atrás também ali num bairro, no Bang, conhecido Bang, né? E ali nós fomos na madrugada e só Jesus, usuários de crack, mas quando nós chegamos com a palavra ali, as pessoas estão carentes por Deus. As pessoas sabem que tem um vazio que não é preenchido com crack, que não é preenchido com sexo fora do casamento, que não é preenchido com o próprio dinheiro, não é verdade? E elas sabem que esse vazio é só Jesus. Verdade. Mas há uma barreira, há uma oposição, o inimigo das nossas almas, ele tem lutado, né, para não deixar que as pessoas se acheguem a Jesus. Você tem sentido também isso? E eu me bato todos os dias de frente com isso, porque as pessoas até querem, 90% do povo brasileiro diz acreditar em Deus. Isso é muito bom, mas elas têm que saber que somente o acreditar não vai mudar a vida delas. Elas têm que meditar na palavra de Deus. Tem que pertencer a esse Deus. Tem que entregar a sua vida verdadeiramente para Ele. Deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Isso. E isso é o que não tem ocorrido com frequência, até mesmo dentro das igrejas, não é verdade? Verdade. Como eu sempre digo para os meus alunos, estar numa igreja não te faz de você um cristão. O que é preciso para ser um cristão? Para ser um cristão verdadeiro é necessário vários passos, mas o primeiro passo, arrependimento.
a qual sem ele impossível herdar o reino do céu. Agora vamos explicar para essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Um exemplo, o que é o arrependimento? O arrependimento é aquilo que me constrange. Para que Deus venha me perdoar dos meus pecados, é necessário eu me arrepender. Então eu me arrependo, confesso e abandono o pecado. Aí sim existe uma grande probabilidade de eu estar nascido de novo. Então arrependimento não é ter remorso do pecado. Não. É se considerar doente, falar: Deus, eu me considero doente, eu preciso mudar minha trajetória e eu preciso do teu perdão. Isso. E agora eu vivo uma outra vida, né? Como diz... Não é da maneira, né? Porque às vezes as pessoas vão até a igreja, fazem um apelo, elas vão até a frente, falam: eu aceito Jesus, mas continuam com o mesmo estilo de vida. Isso mostra que não houve arrependimento. Não houve, como diz lá em Gálatas 2:20, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que fazer ali a vontade dele através da sua santa palavra. Rapidamente, aquela pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida, que não conhece Jesus ainda, o que você deixa para ela? Eu deixo para ela Mateus 11:28. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém. Evangelista William, foi grande prazer falar contigo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue levando você para as noites, fazendo esse trabalho maravilhoso que muitas pessoas não querem fazer, mas que é tão importante, porque uma vida vale o mundo inteiro, né? Verdade. Então essa vida que foi ganha ali num ponto de prostituição, ela já valeu o ministério, né? Verdade. Mas como nós temos tempo, Deus tem nos dado esse tempo, você quer mais, não é verdade ou não? Eu quero mais de Deus. Quer mais de Deus, quer anunciar esse Jesus para as outras pessoas. Verdade. Que Deus te abençoe. Amém. E que a paz do Senhor, ela esteja sempre contigo e com a sua família. Amém, com todos nós. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 1 minuto. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero falar um pouco hoje sobre a união. Muitas vezes nós queremos lutar sozinhos, nossa família não está tão coesa, as igrejas não estão tão unidas, no serviço um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. Mas a palavra de Deus nos orienta, quando nós temos um plano em nossos corações, ou quando o Senhor nos dá uma missão, nós devemos nos unir, porque quando nos unimos, a nossa força é maior, nós temos mais oportunidades para vencer as barreiras, e nós, juntos, somos mais fortes. A palavra do Senhor, ela nos traz uma ideia sobre isso. Neemias capítulo 4, versículo 19, diz a palavra do Senhor: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, neste mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Eu quero orar por você. Senhor Deus,
Muito obrigado, Senhor Deus, porque mais um dia nós temos a oportunidade de sermos confrontados, de sermos direcionados e abençoados com o poder da Tua Palavra. Que através desse tempo hoje, nós possamos realmente tomar algumas decisões importantes na nossa vida e que todas essas decisões estejam alicerçadas na Tua verdade. Eu abençoo agora esta pessoa, esta família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Certamente você tem um sonho, você tem um plano, talvez você esteja passando por um problema ou uma dificuldade, ou talvez você esteja realizando uma obra grande e você precisa terminar e concluir essa obra. A palavra do Senhor, ela vem nos trazer uma ideia aqui. Neemias, ele foi um homem que sempre quis defender, que sempre quis abençoar, que sempre quis ajudar aqueles que estavam em desespero. E ele viu que os seus parentes, os seus conterrâneos estavam passando por um momento de muita tristeza. Jerusalém estava destruída, os muros estavam todos no chão, todos em montouros, né, todos amontoados, e ele precisava fazer alguma coisa. E Deus levanta esse homem, e esse homem vai até o rei, pede o favor do rei, consegue então ter o passe livre, volta para Jerusalém e começa a edificar. Muitas barreiras ele enfrentou. Havia um homem chamado Sambalate e Tobias, dois homens que tentavam desanimá-lo, que tentavam ali falar: olha, a sua obra não vai dar certo, você não vai concluir, e se você for concluir, ela vai ser desmanchada facilmente. E este homem perseverou, ele perseverou, e eles estavam ali todos trabalhando, cada um em um setor daquela muralha. Um ficava do lado norte, outro ficava do lado sul, outro fazia mais uma esquina ali da muralha, mas ele notou algumas coisas que para a obra sair precisava serem observadas. Primeiro, grande e extensa é a obra. Uma obra grande, uma obra extensa, ela requer concentração, ela requer uma energia muito grande, e talvez você esteja nessa obra, mas não sabe o tanto de energia que você vai desprender nela. É preciso você saber, as obras são grandes e requerem grande esforço, requerem grande energia, requerem muito raciocínio para poder concluir essa obra. E ele traz um segundo alerta: e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Interessante, tem pessoas que têm facilidade e gostam de defender uma tese. Olha, eu quero ficar sozinho, pelo menos ninguém me atrapalha. Mas não, Deus não te fez para ficar sozinho, Deus te fez para ser sociável, Deus te fez para que você se relacione com pessoas, e você deve entender que as pessoas são bênção na sua vida, ainda que você tenha um ponto de vista diferente, ainda que você não concorde muitas vezes com aqueles raciocínios das outras pessoas, mas aqui a palavra diz: olha, nós temos que deixar as diferenças de lado e nós precisamos ficar mais juntos. Nós estamos muito separados. Quando nós estamos separados, nós estamos mais frágeis, nós não temos a união. Nós precisamos então pôr uma coisa em mente: quando você quer na sua casa fazer algum projeto legal, você precisa que todos cooperem, todos têm que estar unidos naquele projeto. E o que estava acontecendo aqui foi que Neemias então falou: olha, é preciso nós observarmos, estamos muito separados. No versículo 20, ele dá um alerta: olha, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus vai pelejar por nós, mas nós devemos fazer a nossa parte. O que ele quis dizer é o seguinte: quando houver uma necessidade de um lado ali da obra, ele iria tocar uma trombeta e todos iriam correr para lá. Poderia ser uma invasão inimiga, poderia ser alguma necessidade de esforço maior, mas era mais ainda evidente uma invasão. Então, se essa invasão fosse feita num local do muro, onde as famílias, onde aquele povo estivesse bem isolado, eles seriam derrotados facilmente. Então, quem peleja por nós é o Senhor, mas o Senhor espera de nós que nós tenhamos o cuidado, que nós tenhamos o desejo de trabalhar e o desejo de lutar. E essa estratégia de Neemias foi muito acertada. Então, todas as vezes que ocorria perigo, o som da trombeta viria, e todos corriam ali e acudiriam. Isso se tornaria uma fortaleza. Diz a palavra também no versículo 21, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do sol, do dia, até o sair das estrelas. Interessante, metade trabalhava, e a outra metade botava guarda.
Às vezes as pessoas falam assim: olha, eu estou trabalhando, eu não preciso de mais nada. Você precisa trabalhar e você precisa ficar atento às situações. Muitas vezes nós passamos por situações nos nossos familiares, com os nossos filhos, ou no lugar que nós trabalhamos, porque nós não estamos atentos. E o inimigo sempre tem um projeto para fragilizar a sua vida, para tentar desestabilizar a sua família, para tentar desestabilizar a sua empresa. Então, nós temos sim que estar em posição de guerra, nós temos que estar em posição de luta. É interessante isso. Hoje nas casas nós vemos muitos recursos, câmeras, cercas elétricas, alarmes. Por que é feito isso? Para evitar que o ladrão entre àquela casa. Então, antes que o ladrão chegue, antes que o devorador chegue, coloque guarda, fique atento, fique pronto para a batalha. Mas uma coisa que eu aprendo, 22, também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Todas as lutas, todos os projetos exigem um trabalho além do que nós fazemos normalmente. Aqui, esses moços teriam que trabalhar de dia e de noite vigiar. Eram incansáveis, eram homens que colocaram realmente o coração naquela obra, o desejo de agradar a Deus, de construir aquela cidade, aquela muralha, eles colocaram como prioridade nas suas vidas. Hoje, nós temos aí a lei do mínimo esforço, né? Tudo que eu puder deixar para outro fazer, eu faço, porque aí me sobra energia. Não, um homem de Deus, uma mulher de Deus, lá na sua empresa, ele não enrola no tempo, ele não deixa empurrar serviço para outra pessoa, ele faz aquilo com muito prazer, porque ele está fazendo como para o Senhor, não para agradar a homens. Aqui também haveria essa necessidade, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Então, aqueles jovens, aqueles homens que estavam ali no vigor, eles trabalhavam de dia e de noite botavam guarda. Olha, tome cuidado na sua empreita, você precisa realmente se desdobrar. Algumas pessoas querem conquistar muito sem esforço. Não há como conquistar sem esforço. Todos vocês que têm um sonho de ter uma casa, de ter um bom carro, vocês precisam trabalhar a mais do que o normal, porque a maioria, ela trabalha só para viver, não se preocupam, mas você precisa trabalhar mais e saber aplicar também os recursos, não é verdade? Isso a palavra de Deus fala. Quem quiser vencer tem que fazer um esforço maior do que o normal. Agora diz aqui para encerrar: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles estavam sempre em prontidão. A pessoa que não está em prontidão, ela facilmente vai ser enganada, ela facilmente vai ser pega de surpresa. Nós precisamos estar prontos. Chamou uma emergência, alguma coisa, eu estou pronto para sair. Eu não posso estar sempre cansado, descansando numa rede. Eu tenho que estar sempre alerta, ainda mais nas situações de luta, de batalha, de enfermidade. Então, nós temos que buscar na palavra do Senhor esse desejo, esse vigor, essa ousadia de fazer mais do que a maioria faz. Olha, um servo do Senhor, ele não se contenta em fazer o que os outros fazem, mas ele sempre quer o quê? Fazer a mais. Fazer a mais é aquele servo do Senhor audacioso, aquele servo do Senhor que sempre quer conquistar grandes coisas. Você tem sido assim na sua vida? Você tem feito a lei do mínimo esforço, ou você tem trabalhado, aproveitado a sua energia, a mocidade, para buscar, para sonhar e para ganhar? Assim deve ser a sua vida. Ouse, seja muito ousado, seja valente, não desanime nas batalhas, porque Deus te fará um grande vencedor, e que o seu projeto esteja alinhado sempre com a vontade do nosso Deus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu quero abençoar essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, mas eu quero abençoar os sonhos que ela tem e os projetos que elas têm. E esses projetos, Senhor, nós sabemos que para dar certo eles têm que estar alinhados com a Tua vontade. Então abençoa, Senhor Deus, prospera, Senhor Deus, e que essa pessoa possa saber que para vencer ela tem que dar um passo de fé e lutar muito, muito, e contar com as pessoas que estão ao seu lado. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. Abençoa essa pessoa
pessoa, cura, sara, transforma, capacita em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa buscar sempre a palavra do Senhor. Posso clamar pela fé, posso enxergar.